Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Luana e esse é o nosso top 5 de impulsos incontroláveis. Berenice, segura! Coisas que são irresistíveis, João. O que você trouxe pra gente? Dormir, em primeiro lugar. Você não se controla, João? Não me controlo, gente. Eu sou conhecido no meu núcleo íntimo por dormir muito. E tem uma questão, eu lutei muito na minha vida contra isso. Hoje eu já aceito melhor. Eu realmente preciso dormir muito, gente. Assim, o meu horário de sono ideal é no mínimo 9 horas, para eu ficar bem, entendeu? Assim, se eu durmo 8 horas, eu acordo assim, acordei antes da hora. É que você é jovem, João. Isso é coisa de adolescente. Vou escutar K-pop, porque eu sou jovem. É, deve ser hormonal, são os hormônios. Se eu durmo 5, gente, assim, o dia que eu durmo 5 horas, tem gente que dorme 4 horas e super feliz. O dia que eu durmo 5, eu vou, assim, trabalhar igual um zumbi, capotado, assim. Meu corpo realmente, eu preciso dormir muito. O João vai ser aquele idoso que dorme na mesa do churrasco no domingo. Mal vejo a hora, sabe aquele vô que deita às 6:30 da tarde, assim, já se recolhe, já vai dormir e acorda no outro dia, sei lá, 10 da manhã, hiberna, assim, sou eu. Pra varrer a calçada. Estive recentemente gripado, né, gente? Aí tem agravantes, né, no sono. Quando você tá gripado... Eu dormi certa feita, Luana, eu estava cansado de trabalho, aí gripei, aí tomando remédio, né, o remédio dá sono também. Eu dormi 11 horas, Luana, de um dia para o outro. É isso que eu fiz, acordei assim, renovado, shining, como diz a Mônica. Que gracinha. Quando eu morava com Tasson, não é um episódio sobre sono, tá? Depois a gente pode voltar nesse né? tópico. Não é um episódio sobre preguiça. Eu morava com a Milene, já mencionamos aqui várias vezes, eu ia falar nossa ouvinte também, mas minha amiga. Eu já indiquei um livro dela. E teve um dia que eu dormi tanto, mas tanto, que eu acordei com ela batendo na porta do meu quarto para saber se estava tudo bem. Spoiler, estava. Morreu. Desculpa. Eu durmo de cortina aberta, porque se eu fechar o blackout aí, minha filha, eu vou assim... 2 dias. Nossa, sabe? E eu tenho um sono muito pesado, gente, quase patológico. Só o último caso do meu sono, prometo que eu volto depois. Eu morava, numa outra época da vida, eu morava num prédio alto e eles estavam limpando a fachada, só que aí fica aquele povo escalando, sabe? Eles põem a corda e ficam descendo assim. E era uma equipe que a gente viu que ia dar muito errado, porque eles não tinham muito cuidado onde eles colocavam o pé, assim. Então, eles estavam trincando algumas janelas. Eu estava dormindo no meu quarto, ele bateu o pé no vidro da janela, ele quebrou o vidro da janela e eu não acordei, Luana. Eu acordei horas depois com cacos de vidro assim no chão. E um homem na sua sala. E eu falei, o que será que aconteceu? Aí liguei para a portaria, para o síndico depois, e ele falou, mas agora? Eles não estão trabalhando agora. Eu falei, não, eu acho que tive que mentir. Eu falei, eu não estava em casa. Quando eu cheguei, eu fui surpreendido, assim, porque como é que eu ia falar? Não, eu estava dormindo e nada aconteceu. Mas, moço, eles trabalharam aqui há 2 dias atrás. Exatamente. Hoje já é domingo, isso foi na sexta-feira. Exatamente, gente. Então, assim, o sono pra mim é um desejo incontrolável de permanecer naquele estado. Tô doidona. A Lucy cresce. Eu coloquei em 5º lugar, João, um impulso incontrolável que eu tenho é apertar botões. Olha, num episódio sobre a luxúria, é uma fala bastante complexa, Luana. Eu estava falando de botões objeto, né? Pessoas não são objetos, João. Para alguns, vamos entrar nessa seara daqui a pouco nos livros. Inclusive, eu peço aqui, faço um apelo público para que nenhuma companhia aérea jamais me deixe entrar na cabine de piloto. Melhor não. Quando vocês passam naquele semáforo para pedestre, sabe? Que tem o botãozinho para você apertar e, na teoria, né, fechar a rua ali para você passar. Vocês apertam mesmo que vocês não vão atravessar a rua? Eu aperto. É um impulso incontrolável. E esse botão específico é um botão muito bom de apertar, né?
esse do semáforo, ele foi feito para ser apertado, assim, ele tem uma ergonomia muito legal. Que ele é o botão de desenho animado, né? Assim, vermelho e verde, ele é típico. E funciona mesmo, é uma lenda urbana. Eu acho que é lenda urbana. Porque tem sempre um senhor e uma senhora parados no sinal. Fala, isso não funciona, isso não serve de nada. Eu acho que não funciona, eu acho que é só pra gente ter uma falsa sensação de conforto e controle na situação, mas eu acho que tem que esperar mesmo, e aí você espera e você tem 7 segundos pra atravessar a rua, né? A gente dá 7 segundos, começa aquela contagem regressiva, se você estiver no meio da avenida e zerar o contador, os carros vão passar por cima de você, essa é a sensação que eu tenho. E você era aquela criança que apertava todos os botões do elevador? Poxa vida, João, sim, eu tive esse passado. E apostava a corrida com o elevador, vocês já fizeram isso? Ia até o último andar, Subindo a escada? descendo a escada, para ver se você conseguia descer mais rápido que o elevador, só que aí em cada andar você fazia o elevador parar e aí você roubava num jogo contra você mesmo, mas no fim você ganhava e essa é a sensação que importa. Nossa, nunca tive essa disposição física. Enquanto isso, João dormia. Dormia. Sim. Ah, finalmente os refrescos. Vai, João, seu quarto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei leitura, Luana. Não, eu não tenho isso. Ah, eu tenho, mas tem que ter um clima, assim, tem que ter uma combinação. Né? Por exemplo, tem que estar um dia frio, que é outro tópico sensível para mim, já conversamos bastante sobre isso, tem que estar frio. No calor eu não tenho vontade de fazer nada. Mas no frio, você tomando um café, com um livrinho na mão, uma chuvinha fina lá fora, não é eu acho incrível, assim, ficaria a tarde toda embaixo de uma coberta, né? Acho que vai chover, hein? Em quarto lugar, é o quarto, eu coloquei que eu tenho um impulso incontrolável, João, de fazer piadas em momentos inoportunos. Eu sou exatamente essa pessoa que quando fica nervosa, quando o momento tá tenso, quando tá aquele silêncio constrangedor, eu faço um comentário inapropriado que ninguém pediu, sabe? Eu tenho Velórios, esse impulso. Exatamente. Tô no velório e falo, gente, eu sei uma piada ótima envolvendo caixões e cadáveres. Alguém quer escutar? Eu sou essa pessoa. Meu Deus, Lulano, será que é o signo? Isso é coisa de sagitariano. Eu sou de Sagitário, o que já é mais informação do que vocês precisam. Eu não sou mais Sagitário, né? Ah, tem Tem esse... essa questão aí, eu contei pro João. Contextualize os nossos ouvintes. Eu tirei férias há pouco tempo, né? E aí eu fiz um passeio, uma experiência astronômica. A gente foi no observatório, usou telescópio, foi muito legal. Vi Saturno é muito fofo, João, com os anéisinhos e milhares de luas ao É redor. uma diva. Saturno é uma diva com seus anéis. Parece um hambúrguer também, dependendo do jeito que você olha. O pão com a carne de no meio, cebola? assim. Não, o bife, né? Ah, É hora do almoço, gente, então talvez eu faça associações aqui que também são inapropriadas. Mas aí, nesse passeio, tinha toda uma parte voltada para a astrologia, como a astrologia surgiu, as diferentes constelações, né? E aí, João, a moça que estava lá explicou que, olha só que coisa chocante. O que é, né? O João vai saber explicar isso melhor do que eu. O que é a astrologia? É onde o Sol está no momento do seu nascimento, né? é o mapa natal da pessoa. Exatamente. Só que as constelações, gente, elas não têm o mesmo tamanho. Então, como é que pode todas as constelações, todos os signos ali terem mais ou menos a mesma janela de tempo, o mesmo período, né? Então, por exemplo, Libra tem acho que 6 estrelas, é uma constelação minúscula. O Sol fica pouquíssimos dias em Libra, diferente de Virgem, que é uma constelação gigantesca. Então, o Sol fica várias semanas em Virgem. Só que aí eles fizeram essa convenção, né? E padronizaram alguém, um virginiano, provavelmente. Não, bagunça, Libra vai ser 6 dias e Virgem vai ser 45? Ai, não. que sistema bagunçado. Não, vamos... E aí, ela fazia uma experiência, né, uma brincadeira com a gente de dizer exatamente qual era o nosso signo, baseado na posição mesmo do Sol, levando em conta esse tamanho real das constelações, né? E aí todo mundo perdeu seu signo. Meu marido, Rafael, que é de peixes, virou de aquário. Mas não muda muito, assim. Eu acho peixes e Que é aquário errado, porque ele é um pisciano típico. tem pontos de contato. E aí também uma outra coisa que não se leva em conta é que tem mais uma constelação, né? Que é a tal do Serpentário. E aí adivinha quem caiu para Serpentário? Eu, né?
Claro. Ao invés de Sagitário, virei Serpentário. Uma cobra. E aí eu vou inventar as características de Serpentário, já que ninguém sabe o que é, eu posso ser o que eu quiser. E uma constelação tão boa, né? Serpentário, olha que legal. O nome é bonito porque não é de serpente, é serpentário. São várias serpentes. É muita serpente. Ia desbancar Gêmeos. Tem nada a ver comigo, eu sou um doce. Como signo de duas caras, porque não eram duas, são várias serpentes. Várias caras. Isso é falsa! Falsa! Mas é isso, gente. A nossa vida foi uma mentira. Queria só compartilhar isso aqui com vocês. Quem diria, né? Que essa coisa de astrologia seria tão arbitrária. Eu não esperava por isso. Eu acho uma grande bobeira isso, uma grande mentira. Você tá falando isso só porque você não deixaria de ser de virgem. E você é do meio de virgem, né? Então acho que você Eu não... sou do final, sou do último dia de virgem. Eu sou do último dia de virgem, quase Libra, né? Porque eu sou do dia 21. Foi agora meu aniversário. É verdade, gente. Inclusive, não gravamos episódio na semana passada, né? Porque João estava em festas loucas. A cidade parou para comemorar o meu aniversário. BH não se falava de outra coisa. Nossa, vários artistas. Mariah Carey veio no Brasil cantar na minha festa. Uma querida, um beijo, Mariah, linda. Muito obrigado por tudo. A gente tá aqui tentando agarrar de novo o podcast, porque a gente deu uma perdida nas últimas semanas. No último episódio que a gente gravou, a gente estava destruído de gripe e para piorar, o microfone não funcionou do nosso headset aqui, então o áudio não ficou bom, gente, peço desculpas. Aí na semana seguinte não conseguimos gravar, mas agora tudo vai dar certo, né, João? Tudo, porque acabou o inferno astral. O inferno astral João. acabou, exatamente, exatamente. Agora só alegria. Esse podcast vai voltar a ser o que era. Vai voltar. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Terceiro lugar, João. Eu até me perdi. A gente já tá no terceiro? Qual que foi seu quarto? Fazer piadas ruins. Sim. O meu quarto, viajar, Luana. É um impulso incontrolável, João. É, e é terrível. Se você não tem o hábito de viajar, mantenha, gente. Porque uma vez que você desenvolve, é um caminho, você vai ser capaz de coisas, assim, absurdas para manter uma viagem. Sabe? De parcelar, não, mas encaixa assim. Depois você fica meses pagando aquilo ali que você fez. Você fala, meu Deus do céu. E acho que é isso. E quanto mais você viaja, mais você quer viajar, né? Ai, é tão bom, gente. Porque não é só a viagem, eu acho que é o combo. Geralmente, quando você viaja, tudo bem, tem exceções, mas assim, quando tudo funciona, você tá ali meio que por conta. Você entra num estado, mesmo quando você ainda vai a trabalho, quando você... não, vou viajar, mas vou levar o notebook para trabalhar, tenho que fazer uma coisinha. Mas você entra num outro estado de vida, né? Assim, você fica... Os horários são diferentes, você vai em lugares diferentes, você come comida que você não tá acostumado a comer. E eu acho legal porque você fica assim... Várias possibilidades de vida que eu poderia ter. Como seria se eu tivesse nascido na praia? Como seria se eu tivesse... Sabe, você fica assim num estado de possibilidade, é maravilhoso, gente. Também gosto muito de viajar. É difícil ter esse impulso não sendo rico, né, João? A gente sempre acha que só precisa de um cartão de crédito e um sonho, mas aí, aparentemente, depois tem que pagar as faturas, né? Sim, e no preço que tá o avião, gente, eu tenho viajado só de ônibus, porque... Tá difícil, tá difícil. É tristeza, né? Que tristeza. Em terceiro lugar, João, eu coloquei que eu tenho um impulso incontrolável de encostar nas coisas. Sabe, criança chata, que a mãe fica falando, olha com os olhos, não com as mãos. Eu sou essa pessoa. Não posso passar na frente de uma plantinha que eu tenho que pegar. Não posso passar na frente de um bichinho que eu tenho que encostar. É uma pessoa tátil. Vou nas lojas, tenho que encostar em tudo. Terror das mães. E das lojas, e das lojistas, E dos das lojistas. Que às vezes, aparentemente, não sou só eu. Muitas pessoas têm esse impulso porque tem plaquinhas nas lojas, né? Não encostar. Não, principalmente quando é vidro. Mas eu tenho esse problema. Tomo bronca quando eu faço trilhas, porque eu sempre pego nas plantas. Nos insetos. Esse inseto verde radioativo não deve ser venenoso, deixa eu encostar. Os guias chegavam a fazer piada, sabe, João? De Luana, pode encostar nessa. Vai lá, sabe? Eu tenho esse problema. E é sem pensar. Quando eu vejo, eu já coloquei a mão. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Eu vou para outro pecado agora, capital. Gula, gente, coisas com amendoim.
olha que complexo. O amendoim sozinho, isolado, eu não vejo graça nenhuma. Não tenho, assim, prazer nenhum pelo amendoim isolado. Mas doce com amendoim, gente, eu como. E, assim, é compulsivo mesmo, sabe? Porque eu destruo o alimento se eu tiver, assim. Bolo de chocolate com amendoim. Paçoca é uma das coisas mais maravilhosas já inventadas na face da Terra. Eu tenho muita admiração em quem compra caixa de paçoca e estoca. Se eu tiver 3 caixas, eu vou comer as 3 no mesmo dia, gente. Se eu comprar 4, eu como 4. Nunca comprei, obviamente, porque eu não conheço. Aí eu compro uma só. Torrone, sou apaixonado com torrone. E eu como, assim, é um negócio quase, sei lá, atávico, assim, sabe, biológico. Minha boca saliva um tanto quando eu como aquilo e eu fico assim, eu preciso destruir esse negócio. Enquanto ele estiver aqui, eu não vou ser uma pessoa feliz. Eu amo doce com amendoim. Eu sou o contrário, João. Eu gosto muito de amendoim puro, eu gosto de amendoim cozido. Já falei aqui nesse podcast que é muito difícil de achar amendoim cozido para comprar, ou pelo menos o cru, que você possa cozinhar. Só comi na Bahia. Mas eu não gosto de coisas com amendoim. Chocolate com amendoim, não gosto muito. Doces de amendoim. É porque você não é mineira. Eu gosto de comidas com amendoim. Comida salgada? É, uma quiabada, colocar um amendoim. Na comida baiana vai muito amendoim, né, em prato salgado. Isso eu gosto, mas no doce tenho problemas. Eu amo no doce, gente. Chega a manteiga derrete. Ó, eu coloquei também indo pra gula aqui. Inclusive, meu top 5 inicial era só de comida. Aí eu cortei as coisas, porque senão virava outro episódio. Mas os meus impulsos incontroláveis geralmente têm a ver com comida. Um sinal de idade, eu acho, né? Ao invés da luxúria, a gente migra pra gula tranquilamente. Mas eu coloquei acarajé, o cheiro. Ai, é muito bom. Pra mim, o cheiro é um problema, porque eu posso ter acabado de comer, acabado de almoçar. Se eu passar na frente de um lugar e sentir o cheiro de acarajé, vai me dar vontade de comer. É muito impressionante, assim. Acho que nada me faz salivar tanto quanto acarajé. Fritura, né? Não é a questão da fritura. Eu nem coloquei, eu podia ter colocado aqui cheiro de bacon. Nossa, são coisas assim espetaculares, mas não vou roubar. A fome é irrelevante nesses casos. Cheiro de comida é muito bom, né? Pão, bolo feito na hora. Alho, refogadinho. Alho frito. Almoço, gente, já mencionei, né? Meio-dia agora. Que situação. João, seu primeiro lugar. De desejos incontroláveis? Sim. Vou pedir atenção aqui de vocês, tá? Não quero me expor. Não vou justificar. Vou até dar uma roubada, porque não é um. Vou colocar 2. Vou soltar e passo a palavra para você, Luana, tá bom? Porque eu acho que é autoexplicativo, eu não preciso entrar aqui muito na justificativa. Mas eu tenho 2 nomes para você, Luana. Henry Cavill e Michael B. Jordan. É isso. Só isso, é isso. Que velha safada! Só isso, não vou me estender, não vou me explicar. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. E quem pegou, nossa, que pessoa sortuda. Um beijo pra você que pegou. Deus tem os seus favoritos mesmos. Realmente, quem pegou, toda a minha admiração. É isso. Ó, o meu primeiro lugar não é tão divertido, claramente, que é o meu impulso controlável, aparentemente, é participar de projetos literários, né? Ah, que fofura. Volta e meia acontece. Há anos aqui. João também tem. Fazer podcast é um impulso incontrolável. Mas de clube de leitura também? Eu ouvi falar que não dá dinheiro. Parece que não, né? Parece que alguém desistiu aí de um clube de leitura. Mas não falaremos sobre isso hoje. Talvez a gente fale mais pra frente. Corre em boca de Matilde, né? Que teria sido porque não dá lucro. Como não? Se esse podcast é o podcast que mais dá lucro neste país, Luana. É verdade, João. A gente não pode reclamar. Não. Porque temos apoiadores incríveis no nosso Apoia-se, né? apoia.se/livros e listas. Quase esqueci o nome do podcast, se notou a pausa dramática. E a gente tem o nosso link da Amazon também, que os nossos ouvintes utilizam, nos ajudam aqui. Nos ajudam. Eu acho que faltou um marketing, porque... Ou
é a vida, né? É o que eu falei, Deus tem os seus favoritos. Os nossos apoiadores são incríveis. São incríveis, E gente. mantém isso aqui funcionando. Aos trancos e barrancos, às vezes um microfone não funciona, uma internet, mas estamos aqui, Luana. Um podcaster gripa. Gripa, graças aos nossos ouvintes. E ninguém nos xingou dessa vez, né, João? Como assim? Não teve episódio? A gente até que recebeu. Acho que eles ficaram com pena do nosso último episódio. E foi um desastre. Às vezes até melhor não ter, é melhor esperar. Não vamos insistir muito. É isso, mas voltamos aqui. Voltamos mais ou menos, porque eu já tô aqui num funga-funga, vocês já devem ter percebido, assim, não voltamos, assim, mas voltamos. Eu ainda tô tossindo, mas hoje meu microfone tá funcionando, eu tô conseguindo mutar. A gente tá bem melhor. Episódio sobre a luxúria, a gente já falou de um livro no episódio passado, que foi o Memória de Menina. Memória de Menina, Dani Ernaux. Memória de Menina, da Annie Ernaux. Então esse já contou, mas hoje vamos falar de mais 3 livros deste tema. Lembrando que foi uma sugestão de uma ouvinte, da gente indicar livros aqui que se relacionem com os pecados capitais. Estamos na luxúria. E aí semana que vem, nosso livro em comum. Bom, vamos ao que interessa. E João trouxe livros aqui representativos da luxúria. Querem luxúria? Pois tomem. Eu vou falar, Luana, gente, eu vou começar já com o pé na porta. Nossa, eu tô até... E esse livro cai naquela famosa frase assim, se eu li e fiquei traumatizado, outras pessoas precisam conhecer também, eu não vou lidar com isso sozinho. Que é um livro aparentemente inofensivo que se chama A Vida Secreta do Sr. Musashi, do Junshiro Tanizaki. Saiu aqui pela Companhia das Letras, é um livro mais antigo, acho que ele está até esgotado em algumas livrarias, mas ele é tranquilo de achar em sebo. Ele saiu em 2009 pela Companhia das... Nossa, 2009, eu já estou falando mais antigo, que choque de realidade, né, pra gente. Mas ele saiu em 2009 pela Companhia das Letras com tradução... Deixa eu pegar aqui... Com tradução direto do... porque são 2 novelas, tá? Nessa edição, vou comentar só uma. Tem essa novela que dá nome à edição e tem uma outra mais curtinha, não vou comentar a outra, mas são tradutores diferentes. Aqui tá assim, uma tradução feita do original japonês com apoio da tradução americana. Só que não tem... gente, cadê o nome do tradutor? Dirce Miyamura. Tradução de Dirce Miyamura. E aí, conforme eu comentei, são 2 novelas. A primeira se chama justamente A Vida Secreta do Senhor de Musashi e a outra se chama Kuzu. Não vou comentar a Kuzu, vou comentar a primeira. Que apesar de ser uma novela, é uma novela até robusta, tem aqui umas 150 páginas, mas nada do que eu diga vai te preparar, Luana, para o que vai acontecer aqui. Tá preparada, Luana? Eu acho que você não tá. Sinto-me pronta. Você já leu, Luana? Não. João sempre trazendo, né, um livro dessa grande vertente literária aqui, do japonês esquisito. A gente brinca porque a gente fala... E aí vou só contextualizar para não parecer que é xenofóbico, tá, gente? Mas a gente brinca que na literatura tem as latinas estranhas, né? Que são as autoras latino-americanas que escrevem sobre terror, sobre sobrenatural, livros às vezes violentos. Mas eu também acho que tem um outro filão, até um pouquinho mais antigo, que é do século XX, que são os autores japoneses tarados, gente. Tem uma tríade que é o Mishima, o Tanizaki e o Kawabata, que olha... Todos já recomendados nesse podcast pelo João. Já recomendados. Eu acho que só o Tanizaki a gente não tinha falado dele. Faltava. Chegou o momento dele. E, gente, talvez dos 3 é o mais chocante. Então, assim, se você ficou assustado com o Casa das Belas Adormecidas, que é um livro do Kawabata bastante... chocante, eu diria, ou com o Memórias de uma Máscara, do Mishima, que a gente também... Livraço, gente. Esse aqui... Vamos lá, Luana. O que a gente acompanha aqui, ó? Só uma contextualização rápida. O Tanizaki, ele escreve no século XX, né? Ele publica no século XX, no Japão. O livro foi... Essa novela, né? Ela foi publicada originalmente em formato de folhetim, né? Em
formato seriado numa publicação japonesa de 31 a 32 e depois ela é publicada em formato de livro em 1935. E aí, só que é um livro que se passa num Japão medieval, não sei exatamente se é essa a nomenclatura que a gente daria, mas o livro se passa no século XVI, mais precisamente em 1549, quando a gente, na verdade, a gente acompanha aqui quase uma novela de formação, então a gente acompanha o protagonista desde a infância até a vida adulta, mas o evento que vai ser o ponto de virada que acontece em 1549, quando o protagonista tem 12 anos de idade, mas já chego lá. O protagonista, ele é o Oshimaru, ele vai ter uma mudança de nome, aí vou até abrir aqui um parênteses, eu tenho um desconhecimento a respeito disso, mas acho que existe uma justificativa. O livro dá um pouco essa margem, mas ele tem um nome quando ele é criança, depois na adolescência ele assume um outro nome, até que finalmente ele se torna o Sr. Musashi do título, né? A última nomeação é fácil de entender porque é como se Musashi fosse, na verdade, o título heráldico da família dele. Aí quando o pai morre, ele assume o lugar do pai, ele assume a nomeação de o Sr. Musashi, porque aí ele vira o senhor do castelo ali, né? Mas a gente começa a narrativa, então, com o protagonista sendo chamado de Oshimaru. Ele é filho de um grande senhor feudal. Outro parênteses, vou pedir várias desculpas aqui, porque Japão feudal não é realmente o meu campo de domínio maior. Mas ele é filho desse senhor, e ele vai até num processo, vou fazer aqui uma generalização, mas que era comum no período, a gente já viu isso em outras histórias até de Idade Média europeia, mas o pai dele manda ele, criança, para um outro castelo, para um outro senhor feudal, cuidar da educação dele. Então ele fica emprestado, entre aspas, que era um processo comum ali, até para você manter laços de amizade, de apoio dentro dessa estrutura, né, política e social. E aí a gente começa então o livro com ele estando num castelo de uma outra família, ele vai para esse castelo para ter um treinamento para ele se tornar um samurai, Luana. E aí ele vai ter ali, nesse castelo de um aliado do pai dele, acesso à formação militar, mas também acesso a uma formação intelectual. Ele vai aprender a ler, vai ter aulas de artes, não só artes marciais, mas de aspectos culturais também. E aí começamos assim, bem levinho, o romance, a novela. Só que esse castelo, ele vai ser atacado por um clã inimigo, e o castelo vai ser meio que sitiado ali, meio isolado. Como ele ainda é criança, ele ainda está em formação, ele é impedido de lutar, né? Ele não pode lutar para defender o castelo em que ele está, e ele vai ficar recluso com as outras crianças e as outras mulheres. Ele fica preso, né? Mas é para protegê-lo. Então ele fica numa área ali do castelo reservado para as mulheres e para as crianças. E ele se incomoda muito com isso, porque ele já queria lutar. 12 anos, tá? Atenção. E aí, até aí tudo bem, tá, Luana? Uma dessas noites, ele começa a explorar ali o castelo, passagens, ele descobre um sótão em que ele consegue ter acesso, do plano de vista visual mesmo, a outras partes do castelo que eram vedadas a ele. E quando ele está nesse sótão, ele enxerga, ele começa a observar um processo de algumas mulheres preparando, agora eu vou de uma vez, hein, Luana, atenção, preparando as cabeças decepadas dos inimigos. Dá uma parte para você digerir isso. Gente, e é uma passagem muito detalhada, muito descritiva, porque era um costume, pelo menos a história vai colocar dessa forma, quando você derrotava o inimigo, você cortava a cabeça e você usava aquilo como símbolo de poder, né, como símbolo de afirmação, só que estamos no Japão, então tudo envolve um ritual, uma preparação, até para não ser algo só desrespeitoso. E aí você acompanha, vou até minimizar minha tela para eu olhar aqui a reação da Luana especificamente. Você acompanha esse menino de 12 anos observando algumas mulheres cuja função é cuidar dessas cabeças. Então elas lavam as cabeças, elas penteiam os cabelos, elas fazem alguns processos químicos ali para preservar aquela cabeça decepada, elas maquiam as cabeças, elas transformam aquele
objeto, não sei se é a melhor palavra, né? Mas em algo até, e aí que vai ser problemático para o protagonista, num objeto que ele vai sentir fruição estética, vendo aquelas mulheres preparando aquilo com tanto cuidado. Até faltou a voz aqui. Especificamente, ele vai ficar muito admirado com uma mulher específica, que é uma mulher muito nova, porque o narrador vai dizer, é um narrador em terceira pessoa, tá? Mas o narrador vai dizer que o protagonista, ele percebe que ela faz quase com um carinho, que ela tem um trabalho ali, que ela não está lidando com uma parte, com um cadáver, que ela está lidando quase com um objeto artístico, que ela faz aquilo com tanta dedicação, com tanto carinho e com tanta paz, com tanta tranquilidade, que aquilo transmite para o protagonista uma sensação bastante tranquila, não sei como dizer, assim. E aí, Luana, a partir dessa experiência, ele vai desenvolver, ao longo da vida dele, é o que a gente vai acompanhar, um fetiche por cabeças decepadas. Olha que fetiche específico. Muito específico. Mais do que isso, ele vai desenvolver um fetiche, a gente acompanha ao longo da narrativa, por mutilações. Então tem várias passagens ali que ele vai ficar, porque tem todo, vou tentar não ser tão pictórico aqui na minha descrição. Sórdido. Mas ele descreve as cabeças, tem uma outra, ele vai entrar numa outra discussão, porque num determinado momento isso vai ser importante para a narrativa. Como é uma novela, vou tentar não dar muito spoiler também, mas com narizes decepados, com cabeças decepadas sem narizes. É mais específico ainda, veja você. E aí, gente, o livro se encaminha, tem uma discussão política, depois a gente acompanha esse jovem se transformando num adolescente, depois num adulto. Ele vai se envolver aqui, eu vou tentar ser mais amplo para não dar spoiler, porque aí eu acho que senão eu mastigo a história toda, mas mais para frente ele vai se envolver com uma mulher, ele vai ser amante de uma mulher, que ela teve um casamento arranjado para pacificar dois clãs inimigos, então ela nutre um desejo de vingança profundo pelo marido, ele vai ser amante dessa mulher, ele também, não vou explicar o que acontece, mas ele também dá umas enganadas, umas mentiras, tem uma coisa que ele esconde, mas ele vai se relacionar com ela, porque olha que beleza que vai ser o livro, Luana, nessa passagem. A mulher quer se vingar do marido, então ela fica, porque o marido teria matado o pai dela, né, é de um clã inimigo. Ela começa a desenvolver atentados para matar o marido. Os atentados vão dando errado, mais ou menos, porque aí, por exemplo, num atentado cortam a orelha dele, num outro atentado ele perde o nariz, que aí entra a questão do nariz. E o nosso protagonista vai ficando extremamente feliz com esses atentados, porque é a partir desses atentados que ele começa a realizar esses fetiches que ele tem de mutilação. E aí a história vai desenvolvendo, gente, depois ele se casa com uma outra mulher, e aí ele quer reproduzir aquela cena que ficou na cabeça dele, das mulheres preparando as cabeças, e aí ele vai obrigar os servos dele a ficar, por exemplo, a noite toda num móvel feito especialmente para isso, só com a cabeça de fora, para ele ficar observando aquela cabeça supostamente isolada do corpo. Mas a gente vai ficando naquela tensão assim, esse homem vai matar qualquer dia um servo para realizar esse fetiche, aí não vou contar o que acontece, mas assim, a história vai num crescente, chega um momento que você fala assim, como é que eu vim parar aqui, gente? Sou apenas uma camponesa, ainda ontem colhia margaridas na relva, e de repente estou aqui lendo essa história de um fetiche muito, muito específico, né? Nunca tinha ouvido, você já tinha ouvido, Luana? Graças a Deus, não, né? E assim, gente, não vou contar para onde a história vai, não vou contar os outros, acho que não precisa, né? Mas é um livro, obviamente, não é nem sobre luxúria, é sobre perversão, é sobre sadismo, né? É sobre perversão sexual. E tem umas coisas interessantes, eu acho, no livro, funciona até... vou fazer aqui uma autorreferência ao nosso podcast, porque ele dialoga um pouco com aquela tendência do naturalismo, porque é um livro que usa essa questão do determinismo, né? Ele vai justificar essa perversão, essa luxúria mórbida, que é o termo que o narrador vai usar, do protagonista, por uma experiência traumática que esse menino passou, né? Então é como se
o fetiche dele, o livro tá trabalhando com essa ideia, o fetiche dele foi desenvolvido a partir daquela experiência visual que ele teve quando ele era criança. Então, esbarra num determinismo, né? Você justificar um comportamento por uma experiência. Claro, a gente já conversou sobre isso, claro que experiências traumáticas podem ter reflexos e influenciam, mas aqui é muito fechadinho, assim, ele está fazendo isso porque aconteceu aquilo. Então cai mais no determinismo. E apesar de ser um livro que vai usar esses termos, luxúria, obviamente ele não vai usar fetiche, mas ele usa prazer sexual, luxúria, gozo, etc. A gente, pelo menos, tô indo de cabeça, tá? Que tem muito tempo que eu li o livro, eu não me lembro de cenas sexuais, sabe, no livro, assim, até essa coisa do prazer que o protagonista sente é sempre descrito mais como essa apreciação estética pela mutilação, pelo sangue, pelo cadáver, do que o narrador faz a ponte, deixa evidente que ele tem sim um prazer sexual vendo essas cenas, mas você não tem descrições de cenas sexuais, assim, nessas questões. Eu acho curioso como que é quase como se fosse um prazer racional que o protagonista sente, sabe? Não é físico, é algo muito mais mental do que ligado a um prazer que a gente associaria ao sexo e à luxúria propriamente dito. Não sei se eu me fiz claro. E acho que, assim, japoneses esses três, pelo menos, são imbatíveis em descrever atrocidades, assim, absurdos, com uma linguagem sóbria, neutra, assim, como se estivesse contando a história da ovelhinha Margarida passeando no campo. É muito chocante a diferença, a oscilação entre o tema, completamente escabroso, e a linguagem completamente formal, sóbria, quase delicada, lírica. Eu acho que o Kawabata é mais lírico, o Tanizaki é mais objetivo e mais sóbrio. Mas esse descompasso ajuda nesse incômodo que a gente está sentindo, sabe? Enquanto leitor o tempo todo, você lendo aquela cena e falando assim, é isso, me deixa ver. Não, eu entendi errado, não é possível que é isso que está acontecendo na cena, e ele está me contando como se fosse, assim, uma história da carochinha, né? Uma história mais banal possível. Então essa sobriedade, essa quase pureza estética da linguagem, em oposição ao tema tenebroso, eu acho que deixa a gente mais incomodado ainda, sabe? É uma experiência que eu sinto nos três autores que a gente já comentou aqui. Tem diferenças na escrita, eu acho que, volto a repetir, eu acho que o Kawabata vai mais para poesia, o Kawabata tem uma construção mais poética na linguagem, se a gente for trabalhar com a noção de figuras de linguagem, de lirismo, eu acho o Tanizaki um pouco mais sóbrio, mas eu continuo sentindo esse descompasso entre o que está sendo dito e a narrativa, e é proposital, né? É para te deixar mais chocado ainda, e é para emular, para reproduzir esse prazer estético que o protagonista sente vendo aquela situação completamente escabrosa. É como se o personagem não enxerga aquilo como algo tenebroso. É o contrário. Para ele, aquilo tem uma beleza, aquilo tem uma poesia. Mas é um livro... Não é para todo mundo, gente. É para poucos. Essa novela, ela vai ter cenas aqui que você vai ler e vai falar, meu Deus do céu, por quê? O que eu estou fazendo da minha vida? Em que momento eu perdi o controle? E tem até uma questão, eu até tentei procurar mais informações sobre, mas o Musashi é um samurai muito famoso, né, no Japão. Não é e não é, na verdade, assim, o que eu entendi das minhas rápidas pesquisas aqui é que o Tanizaki, ele usa o nome do Musashi para dialogar com essa tradição, mas obviamente é um personagem fictício, não é o Musashi. Tem outros livros, né, na literatura japonesa que vão tentar fazer um resgate biográfico, etc. Aqui ele usa mais como essa ideia de um título de nobreza, como uma pessoa famosa, né, e ele dialoga com essa tradição, que eu acho também uma tônica muito constante na literatura japonesa desses autores, esse conflito, né, entre esse Japão que é muito estético, é muito organizado, é muito quase puritano em alguns aspectos, né? Você tem ali várias e várias regras, e no privado você tem ali uma construção completamente perversa de alguns personagens. Então, me parece que é um movimento do Tanizaki de provocação ao próprio país mesmo, de desconstruir, né? Que não é um movimento exclusivo dos japoneses, a gente vê isso em vários autores, de tentar
escancarar ali o que está por trás desse verniz, desse estereótipo que é associado aos países de é um país muito organizado, é um país muito sério, e aí ele faz esse movimento de mas vamos ver o que está por debaixo aqui. E aí ele vai lá no último nível do esgoto, né? Para usar a metáfora, ele desce até o subsolo com o elevador aqui. Mas é um livro interessante. Se você gosta de livros chocantes, pouca coisa eu acho que vai chegar no nível. Essa é a minha indicação, Luana, para esse domingo de manhã. Solar. Queria só fazer Solar. um comentário. Você falou do Musashi e você falou sobre esse diálogo com uma tradição. Eu acho até que é mais do que isso. É você ferir um símbolo. Porque o Musashi, existe uma figura histórica que teria vivido nessa era medieval, digamos assim, do Japão, no final do período Edo, século XVII, XVI ali. Mas ele é uma figura muito adorada, ele é um símbolo. Ele seria um samurai que encontrou a iluminação, que teve um percurso, que inventou uma forma de kenjutsu, uma filosofia de vida. Como o João falou, é uma figura que vai ser retrabalhada por muitos autores. Tem a obra do Eiji Yoshikawa, que é muito famosa, o Musashi. Então você dá justamente este nome, tem um simbolismo forte aí, né? Desconstruir, né? Esses heróis, esses símbolos nacionais, muito ousado. E desconstruir dessa forma, né? Eu nem sei se desconstrução é a palavra, porque é você associar esse ser mítico com algo pérfido. Necrofilia, né? Esbarra aqui até em necrofilia. Então, assim... Que delícia de indicação, oba! Alegria! E queria só comentar mais um ponto. Você falou antes sobre esse conflito entre como está sendo narrado e o que está sendo narrado. Você narra de forma, às vezes, até lírica, extrai ali uma beleza, mas no fim você está falando de algo terrível. Tem uma autora que trabalha isso muito bem na obra dela, que é a Han Kang. Já falamos sobre isso. Mas ela é genial para mim. Outra asiática. E acho que não deve ser por acaso. Mas ela trabalha isso muito bem, magistralmente bem no Vegetariano. Ela tem o segundo episódio, é um livro que tem 3 partes. Ali na segunda parte ela fala justamente sobre isso. É um abuso sexual, físico que está acontecendo, que é narrado de forma absolutamente lírica, engana a gente, inclusive, como leitor. Em algum momento a gente passa a entender aquilo como belo, e aí na terceira parte ela vem na voadora para mostrar como a gente estava se deixando enganar pela narração. No fim, o que ela estava contando ali era algo sórdido, né? Eu acho que ela trabalha isso muito bem. E o outro que eu acho que é o exemplo maior, a gente já comentou dele, é o caso das Belas Adormecidas, né? Do Kawabata, que ali é um negócio assim... absolutamente assombroso só que não tem a terceira parte, né? A gente fica só, é como se a gente ficasse só nessa segunda do relato erotizado e estético, né? Não é nem erotizado, é a questão estética da beleza, da jovem, do corpo dela, e você vai lendo e vai te gerando um incômodo tão grande, gente, essa leitura, que você fala assim, eu não queria estar lendo isso dessa forma, né? Eu acho que é esse o descompasso que vai gerando muito incômodo no leitor, mas é um livraço também. Só pra gente contextualizar, é uma espécie de bordel, de casa de prazeres ali, em que as meninas, as prostitutas, ficam inconscientes. Elas são dopadas. E aí os homens podem fazer o que quiserem com ela. O que quiserem não, porque tem regras, né? Tem regras. Mas tem todo esse ponto da apreciação. O protagonista é um senhor mais velho, mais idoso, então tem toda uma discussão dessa oposição da velhice contra a juventude, dele achar o corpo dela infinitamente perfeito, e o dele, ele já tem um problema ali de autoestima, porque o corpo está envelhecendo, mas é um livro que mexe em umas questões que eu acho bem complexas, e a forma como ele faz, ele ainda complexifica mais, assim, é um livro que gera muito mal-estar, gente. Japoneses, quando querem incomodar, olha... Conseguem. Na literatura não tem pra ninguém. Já falamos sobre esse livro, então não está sendo citado aqui no top 5, mas poderia, né? Um grande livro aí sobre a luxúria. Um grande livro. E como, só pra mencionar o Mishima também, que a gente já indicou o Mishima 2 vezes, mas um que a Lu indicou, acho que é tranquilo, né? Não tem grandes questões. Tranquilíssimo. O outro não, o que eu indiquei, como ele...
japoneses... Gente, meus celulares aqui estão... É a Hankang ligando. Quem vocês pensam que são para me citar depois de falarem mal do meu livro? É o jurídico do Musashi aqui, incomodado. Mas no Memórias de uma Máscara tem toda uma sessão longuíssima e muito descritiva de uma erotização de São Sebastião. Então, assim, como essas temáticas tabus, eles bancam, sabe? Assim, é isso que me assusta. Eu vou falar sobre erotização de santo em páginas e páginas e páginas e doa quem doer, entendeu? Acho muito corajoso da parte desses autores, dos 3. Mas fica aqui, cumprindo o último lugar dessa tríade, uma indicação do Junichiro Tanizaki. Tem vários livros dele no Brasil, é um autor, sai pela Companhia das Letras, mas ele tem publicação também pela Estação Liberdade. Esse livro específico saiu pela Companhia das Letras. Tem uma capa bonita. Olha, que capa bela. Um tom de sépia, um samurai. E o título, né, já deixa isso claro, A Vida Secreta do Sr. Musashi. É o que a Lu falou. Muita coragem para vocês que vão ler. Depois vocês me contam. E eu também vou continuar nessa toada de perversões sexuais. E que delícia de episódio. Veja a nossa imagem de luxúria. Luxúria, necrofilia, perversão. Esse povo, a gente tá muito puritano, Luana. A senhora diz isso porque é quenga. Eu sempre fui, João. Nunca neguei aqui que eu sou uma bela recatada do lar. Você que tá sendo contaminado pelo meu puritanismo. Não é possível você pecar e ser feliz. João colocou no top 5 de luxúria dele dormir, gente. Quer dizer, a não ser que você esteja falando de dormir na casa das belas adormecidas, tem bem pouco de luxúria nisso. Bem pouco, bem pouco. Eu fui caçar aqui, enquanto o João falava, um grifo meu no livro que vou citar, em que o narrador fala que a luxúria sempre tem um ar sombrio. Sempre tem um quê de perversão. Então estamos seguindo na linha aqui deste autor, Virou né? um episódio sobre perversão. Perversão, e vou continuar, porque vou falar de pedofilia, João. Olha que alegria neste domingo. Gente, para falar de luxúria, o primeiro livro que me veio na cabeça é o Lolita, né, do Vladimir Nabokov, livro publicado em 1955. Aqui no Brasil ele sai atualmente pela Alfaguara, com tradução do Sérgio Flaxman. Mas tem outras edições também aí no mercado. E aqui a gente vai continuar com vários assuntos aqui abordados anteriormente pelo João, tá, gente? Vou falar desse livro, vou dar aqui uma rápida sinopse, mas acho que nem precisaria, porque o Lolita com certeza extrapolou aqui a bolha, os limites da literatura, foi incorporado pela cultura pop ao longo dos anos, depois vou falar mais sobre isso. Todo mundo sabe mais ou menos do que se trata, mas fala sobre um homem, o Humbert Humpert, este nome é um pseudônimo, né, ou HH, ele também se refere a si mesmo dessa forma, o HH. Ele é francês, tem um pouquinho menos de 40 anos, em algum momento ele se muda para os Estados Unidos, e aí ele aluga um quarto na casa de uma mulher chamada Charlotte. E o que acontece? Qual é a grande tragédia aqui do livro? O HH, o Humpert, vai se apaixonar pela filha da Charlotte, a Lolita, do título, que é uma menina. Ela tem 12 anos de idade. E a cena em que ele vê a Lolita pela primeira vez é uma cena muito famosa, talvez um dos recortes mais famosos da literatura, porque ela está ali num terraço, numa piscina, então seminua, e ele vai descrever os ombros estreitos, o cabelo castanho, o lenço preto com bolinhas brancas que ela está usando envolto no seu tórax, né, cobrindo parte da sua nudez. Então ele vê aquela menina e ele fica deslumbrado por ela. E aí a história transcorre, gente. Então vão ter várias ações aqui desse personagem, desse protagonista, tentando de alguma forma possuir essa menina, essa criança. E aí, falar deste livro, gente, é muito complexo e muito complicado. Então eu separei aqui dois comentários, 2 recortes para vocês, mas é um livro que eu
quero muito conversar mais, assim. Então, se vocês discordarem, tiverem alguma opinião aqui, deixem nos comentários. Eu acho um livro muito, muito difícil de ser esgotado, assim. Ele realmente tem muitas camadas e muitas nuances. E é um livro polêmico, né, Lu? Muito polêmico. Eu ainda não li, mas eu sei que é ame ou deixe-o, mas eu acho mais complexo do que isso, né? Tem visões de leituras muito opostas. Sim, por causa do tema, né, João? É um tema muito difícil de ser trabalhado. O Nabokov, que é um escritor russo, que se muda para os Estados Unidos, o Lolita é escrito em inglês, mas ele tem uma história de vida também que é interessante. Depois eu acho que eu comento sobre isso também. E foi um sucesso de vendas. Ele demora para conseguir publicar, as editoras dos Estados Unidos não querem publicar o livro, alguns editores dizem que vão ser presos se publicarem esse livro. Ele vai para a Europa, consegue publicar na França, numa editora muito pequena, e o livro estoura. Ele vai passar o resto da vida dele falando sobre o Lolita, dando entrevistas sobre o livro, se justificando de alguma forma, mas é um grande sucesso de vendas, gente. E aí, o primeiro comentário que eu quero fazer, já vou entrar na polêmica aqui, o livro não é tão problemático quanto ele parece. Porque existem duas grandes críticas que são feitas ao livro, e é bem fácil de ver isso, a gente pode ler as resenhas aqui disponíveis na internet, mas as pessoas acusam o livro, primeiro, da problemática óbvia de você sexualizar uma menina de 12 anos, essa personagem, e o segundo de você adultizar essa menina, para usar uma palavra aí que está muito na moda, né, que a gente está falando muito a respeito nos últimos tempos, porque a Lolita, ela vai ter ações, ela vai ter atitudes que não são condizentes com a idade dela. Então, por exemplo, vai ser dito no livro que ela também seduziu o Humpert. Ele já tinha este impulso, mas ela seduziu. Ele nem vai ser o primeiro amante dela, ela já tinha tido outras experiências sexuais. Então ela não é uma personagem tão inocente assim. E aí, para falar sobre esses dois pontos, eu queria fazer alguns comentários aqui. O primeiro é que o livro é narrado em primeira pessoa. E aí o escritor já se protege bastante utilizando esse recurso, né? Porque o tempo todo a gente vai ter a ótica, né, a visão de mundo do Humpert. Então, assim, o meu ponto é, se a gente está vendo a história pelos olhos desse personagem, é claro que ela vai ser sexualizada. Não tem como não ser. Não tem outra escapatória aqui. Porque ele é um pedófilo, ele tem essa perversão sexual. Então, ele vai ver a Lolita a partir desta ótica. E é claro que ele vai contar pra gente que ela seduziu ele. Que ele não tinha tanta culpa assim. E aqui pode ser, a gente pode especular, né, um ato consciente dele, porque ele ele sabe que esse livro vai ser lido, né, só fazendo um parênteses aqui, ele escreve como se fossem as memórias dele, a gente sabe desde o início que ele está preso, então alguma coisa deu errada nessa história, ele escreve as suas memórias e o tempo todo ele se dirige para o leitor. Ah, leitor, sei que agora você está aí erguendo sua sobrancelha, está horrorizado com a minha ação, mas saiba que, então, o tempo todo ele está se justificando. Ele sabe que o leitor vai julgar ele, inclusive. Ele chama o leitor de membro do júri. Senhoras e senhores, membro deste júri, que neste momento está aqui me julgando, lendo a minha história, me julgando. Então, o tempo todo ele está se justificando. Então, isso pode ser consciente dele, de alguma forma culpabilizar a Lolita, mas pode ser inconsciente também. Né? Ele protegendo ali os seus próprios valores, né? A sua própria ideia de si mesmo, passando parte dessa responsabilidade para a menina. Né, para Lolita. Então essa história ela é escrita em primeira pessoa e a gente está absorvido, a gente está preso nessa visão de mundo. E um outro ponto que eu queria só dar de curiosidade aqui é que quando as pessoas também tecem esse tipo de crítica, vale lembrar que ele está preso, né? Ele é um prisioneiro, então isso é uma grande sugestão de que talvez ele seja um criminoso, é uma dica, né? Geralmente quando o personagem está preso, talvez ele tenha cometido um crime, não funciona sempre, mas é um forte indício, né? Mesmo que o crime dele a gente demore para descobrir, a gente só vai saber disso ao longo da leitura, ele está preso. Então a gente sabe que ele tem uma perversão sexual e ele é um criminoso. E mesmo que a gente não
a gente pensa que ele pode estar preso por qualquer outro motivo, já nas primeiras páginas, assim que ele conhece a Lolita, ele já começa a fantasiar situações em que ele vai drogar a Lolita, em que ele vai dar soníferos para ela, para a mãe dela, justamente aqui para que ele tenha esse momento em que ela esteja vulnerável. A gente acabou de citar aqui As Velas Adormecidas aqui do livro japonês, é um pouco isso, né? Ele sonha com esse momento em que ela esteja ali completamente à sua mercê, ou seja, algo totalmente pérfido. Então a gente sabe que ele não é uma boa pessoa, que ele tem perversões, que ele tem uma moral aí um tanto questionável, né? Um tanto duvidosa. Então acho que esse é o primeiro ponto. Talvez não seja tão problemático quanto pareça numa rápida leitura aqui. Mas ao mesmo tempo, e aí é o meu segundo comentário, ele é problemático mesmo assim. E aí eu vou aqui abraçar toda a minha contradição e ambiguidade, porque eu não tenho uma opinião definitiva sobre o livro, mas queria compartilhar com vocês, porque qual é o meu ponto aqui? Entendo que o livro seja escrito em primeira pessoa, e a gente tem acesso à mente de um homem que tem uma perversão sexual, mas a escolha pela primeira pessoa não é gratuita. E aqui é um ponto que eu queria falar, a gente inclusive já começou a mencionar isso no episódio, né? Essa questão da forma, de que forma você vai descrever determinadas cenas, o que você quer provocar no leitor. A gente sempre tem uma discussão na literatura que vai colocar em oposição, ou pelo menos em conflito, forma versus conteúdo, né? A gente teve recentemente a Aurora Bernardini, tradutora aqui brasileira, que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando que a literatura contemporânea até que é legal, mas privilegia o conteúdo em relação à forma, a forma não é tão boa. E eu até mencionei isso uns episódios atrás, eu sempre acho um pouco difícil você determinar qual é o limite entre forma e conteúdo. Porque, na verdade, a forma que você escolhe, num ato consciente, transmite uma determinada mensagem. Então, quando você cria um narrador em primeira pessoa, você sabe que é mais fácil para a gente simpatizar com esse narrador. Você sabe que é mais fácil para o leitor se identificar com este narrador. Né? Então, é uma escolha consciente que busca provocar algum tipo de efeito. Né? O meu ponto é, o Nabokov sabia o que ele estava fazendo. Inclusive porque ele era um intelectual, ele era um professor de literatura. Então, ele escolhe que a gente se aproxime desse narrador. E a gente vai se aproximar dele. Enquanto a gente lê o livro, a gente torce por ele. Tem muitos momentos que as coisas estão quase dando errado e você torce para que ele se safe. Você sabe que ele é uma pessoa horrível. Mas o livro está ali sendo narrado em primeira pessoa. E é claro, gente, que não é uma regra absoluta, né? Não é porque ele constrói desse jeito que vai provocar este efeito. Tem inclusive autores que subvertem isso, que isso faz parte da fruição da leitura. Mas o meu ponto é que existem códigos e a gente aprendeu a decodificar esses códigos ao longo do tempo. A gente espera um determinado efeito quando a gente usa especificamente esse tipo de narração. E aí, vale a pena você criar um narrador em primeira pessoa para falar sobre uma história de pedofilia? É essa a história que a gente quer contar? Numa sociedade que tem uma problemática séria com sexualização de crianças. Até hoje, isso era verdade na época do Nabokov, nos anos 50, é verdade na nossa época. A gente vê diariamente índices terríveis de violência contra crianças, de gravidez na adolescência, estupros. Então, vale a pena a gente contar esse tipo de história nessa perspectiva? Ao mesmo tempo, quem é a gente para determinar que tipo de história que o Nabokov deve ou não contar? Será que a graça não é justamente essa? É a gente ler sobre esse personagem absolutamente obsessivo e cruel e de alguma forma se identificar com ele. E aí perceber que a gente não é tão legal assim, que a literatura, na verdade, está iluminando aspectos muito sombrios da nossa própria natureza e da nossa sociedade. Então, eu acho uma discussão válida de ser feito, é esse tipo de história que a gente quer contar, mas eu acho que ela é
ela possui respostas aqui que não são definitivas, mas a gente sempre pode pensar em relação à recepção. Então, eu não entendo muito bem por que ele escolheu essa história, talvez eu discorde dele ter escolhido essa história para ser contada, mas eu posso pensar em por que esse livro fez tanto sucesso. E ele faz muito sucesso, ele vai virar filme, ele vai virar diversos produtos culturais aqui, e ele vai ser lido por muita gente, não como a história de um homem de meia idade que seduz e que aprisiona uma criança. Vai ser lido sobre uma criança que seduz um adulto. E eu acho que isso fala muito sobre a nossa sociedade. Como a gente realmente tem uma problemática com a adultização de crianças, né? Isso é uma discussão que a gente ainda não esgotou de forma alguma. E assim, gente, eu tendo a pensar que, na verdade, todos os pensamentos aqui referentes ao Humbert, né, a esse protagonista, eles partem de um senso comum. Eu entendo que o romance extrapola, ele está falando sobre sexo e relação com uma menina de 12 anos de idade, mas ele vai repetir muitas coisas que para mim são senso comum. Então, por exemplo, quando a gente pensa que na nossa sociedade é muito normalizado um discurso de que o homem precisa ser o provedor da família, eu não consigo deixar de pensar nesse homem como um pai. E se a gente fala sobre mulheres que precisam se preservar, ser castas, ter pouca experiência sexual para se relacionar de verdade com um homem, serem belas, jovens, sempre jovens, percebam a obsessão que a gente tem com a juventude. Você tem que ter a pele boa, você não pode ter pelos. Quando eu penso nessa juventude exacerbada, eu não consigo deixar de pensar em uma menina, em uma criança. Então, o quanto a gente não normaliza também relações de homens mais velhos com mulheres mais jovens. E, de novo, entendo que aqui o romance extrapole isso, mas a literatura ela também faz isso. Ela extrapola certas questões para trazer uma discussão que é muito nossa, que é muito contemporânea, que é muito pertinente. Então eu entendo, inclusive eu vejo isso muito claramente no livro, toda a ironia, né? Ele vai, eu não vou dar muitos spoilers aqui da história, mas tem algum momento que ele consegue capturar essa criança, então ele vai viajar por esse país, pelos Estados Unidos, essa nação muito jovem, vai fazer vários comentários ali sobre aquela sociedade, vai inclusive viajar com essa criança sem grandes consequências. Então eu entendo também a crítica e a ironia em relação à sociedade. Mas assim, é um romance muito, muito perturbador, gente. E eu acho que ele dá insumos, talvez, para a gente ter para a gente perpetuar essa sexualização, no sentido de que ele cria até termos. Então, por exemplo, no livro, ele vai falar que existem meninas, algumas meninas, não são todas, mas meninas entre 9 e 14 anos que têm uma sexualidade diferente. Elas atiçam os homens de alguma forma. E essas meninas, elas não são meninas inocentes. Elas são como se fossem figuras demoníacas, porque elas vão virar a cabeça dos homens. Elas são figuras demoníacas e não são humanas. Elas são figuras míticas, como se fossem ninfas. Ninfa aqui, a entidade grega, que tinha a ver ali um espírito feminino que tinha a ver com natureza, com juventude, com beleza. Então essas meninas, elas não são mais humanas, elas são ninfas ou ninfetas. E aí ele cria esse termo. Ele vai falar sobre ninfetas e sobre faunos. Então, ele cria um certo imaginário. E é aqui que eu acho que o livro é ambíguo, né? Por isso que eu falo que ele não é tão problemático, mas ao mesmo tempo ele pode ser lido como problemático. Porque eu entendo que talvez a ideia fosse a crítica, mas em algum momento ele também cria um imaginário. Ele cria um imaginário erótico em torno dessas meninas. Mas é isso. Esse personagem está preso, está se justificando para o leitor. Ele não é um narrador confiável, a gente tem que ter isso em mente. O que ele escreve, a forma como ele se relaciona com a Lolita é muito perturbadora e deveria ser,
Então é o tipo de livro que você lê justamente para sentir este incômodo. É para você sentir este incômodo. Se você não sentir, tem algo bastante errado, né? E ele esbarra até nisso que você falou antes, João, do determinismo, porque essa pedofilia, essa perversão dele também é justificada dentro da narrativa. Quando ele era jovem, Humpert teve uma namoradinha, ele também era mais novo, né? Ele tinha ali 12, 13 anos, ele teve uma namoradinha da mesma idade, e ele não consegue ficar com essa namoradinha. Ela morre. E aí, para sempre, ele vai procurar em todas as mulheres este amor que jamais foi consumado, que jamais se tornou pleno. Então ele vai justificar ali a partir de um certo trauma também, talvez, né? Um desvio dele, né? Uma perversão. E é muito sintomático também que... Dois pontos aqui que eu acho sintomáticos. O primeiro é que as mulheres não têm voz no romance. Então existe um apagamento dessas mulheres, não só da Lolita, mas de outras mulheres também. Ele chega, antes de conhecer a Lolita, ele se relaciona com uma mulher, ele casa com essa mulher, e a ideia dele é justamente ser um casamento de fachada. Ele acha que ele vai estar mais protegido se ele tiver uma relação saudável, ou pelo menos socialmente bem vista com alguém. Então ele casa com essa mulher e ele vai dizer que essa mulher não tem cérebro, que ela é uma... Eu não lembro exatamente do termo, não anotei aqui, mas ela é uma cortina de pelo pubiano ambulante. Ela não tem cabeça, ela só tem corpo. Então, todas as mulheres, elas são objetificadas, eu acho que isso é muito sintomático. E o segundo ponto é que ele dá 2 títulos para o livro. É Lolita ou A História de um Viúvo Branco. Eu gosto muito desse recorte da raça, né? Porque ele é este europeu, intelectual professor, João. Esta figura de autoridade, né, que vai para a América e aí tem esta grande aventura, digamos, para usar um eufemismo péssimo aqui com a Lolita. Mas a gente não se refere ao livro dessa forma, né? Não é a história de um viúvo branco. É a história da Lolita, ou ao que se reduz essa criança, a Lolita, a partir da visão e da obsessão dele. Então, gente, assim, é um livro muito perturbador, é maravilhosamente bem escrito, ele é um baita de um escritor, é muito refinado, eu acho um livro muito, muito complexo na sua construção. Então ele é este personagem que está escrevendo as suas memórias, que se dirige para o leitor, mas ao mesmo tempo que já morreu. Aqui eu não estou dando também um grande spoiler, isso já está nas primeiras páginas. Então esse escrito vai parar na mão do advogado dele, que vai ir para uma outra pessoa, que fica em dúvida se publica ou não este livro. Então tudo isso são camadas que a gente tem dentro do romance, né? Então acho um livro muito complexo, muito bem escrito. Tem essa questão da linguagem também, passagens muito líricas e muito bonitas, descrevendo coisas tenebrosas, mas lida com esse grande tabu, com este assunto pérfido, né, que é a erotização de meninas, que é a pedofilia. Então, recomendo para vocês, é um livro que eu particularmente gosto muito, mas de discussão infindável, assim. Eu acho que ele gera muita, muita discussão. A discussão é até sobre o gênero do livro, assim. Tem gente que classifica ele como erótico, tem gente que fala que é irônico demais para ser erótico, que o erotismo não é isso, né? Que ele nem é tão explícito e ele não é de fato. Ele poderia ser pior, é algo que sempre me vem na minha mente quando eu penso em Lolita. Mas fica a recomendação aqui para vocês do Lolita, do Nabokov, de 1955, e que até hoje faz esse barulho todo. Tem várias coisas para comentar aqui, anotei, e eu não li o livro, tá? Mas, que é uma frase sempre perigosa, né? Eu não li o livro, mas o primeiro ponto que eu queria comentar é que eu tinha falado antes, e a Lu, obviamente, como leitora do livro, destrinchou, mas tem essa acusação de que ele romantiza a pedofilia e romantiza abuso, né? E eu acho que tenho essa sensação, mas volto a dizer, como não leitor do livro, que isso também esbarra na linguagem, porque é uma linguagem muito lírica em algumas passagens, né? E aí eu vou usar como exemplo o começo do livro, que é um dos começos mais famosos da literatura. Separei ele aqui. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha virilidade, meu pecado, minha alma. Lolita,
a ponta da língua faz uma viagem de 3 passos pelo céu da boca, abaixo, e no terceiro bate nos dentes. Então, já começa de uma forma muito até romântica, né? Se você não conhece o livro, se você está desavisado, você começa ali a falar, nossa, que linda história de amor, lerei agora. E aí vem o choque, né? Na sequência. Só aproveitando que você começou a descrição do livro, que realmente é muito icônica, né? Eu queria só continuar, só para pegar um ponto aqui, mas não te interrompo mais. Não, vontade. Nessa primeira parte aqui, no último parágrafo dessa primeira parte, ele vai falar: senhoras e senhores do júri, a prova número 1 é aquilo que os próprios serafins desinformados e simplórios com suas asas preciosas invejaram. Contemplai esse emaranhado de espinhos. Que é um pouco, ainda tem esse lirismo, mas tem isso, júri, leitores, me escutem, agora eu que vou contar essa história. E as referências bíblicas, né? Porque a hora que você falou da questão da ninfa, da mulher como um demônio, isso é Eva, né? Está lá desde o começo do mundo, e agora de novo a referência aos espinhos, né? Tem ali, você falou da questão grega, mas tem muito da iconografia católica ali também diluída, né? Nas metáforas. E de novo, senso comum, gente. Essa questão de você culpabilizar a vítima, ou as mulheres, ou as meninas, gente, isso é algo que acontece até hoje. O tempo todo. Inclusive na sociedade, obviamente, mas inclusive na literatura. Um dos pontos que a gente criticou, o Tudo é Rio, da Carla Madeira, episódio clássico aqui deste podcast, é justamente que uma menina nasceu com um corpo talhado para o sexo. Ela já nasceu desta forma. Então, veja, é uma pequena Lolita aí, né? E ela está trabalhando uma imagem que o Nabokov trabalha aqui também. Ela seduz o tio, né? Sim. Questões. Segundo ponto que eu ia falar é que me parece que... gente, eu acho que o Lolita rende, assim, discussões intermináveis. Mas você começa dizendo que quando se lê o livro, você percebe outras camadas que talvez não sejam tão problemáticas assim, no sentido de que continua sendo muito problemático, mas no sentido de que existe ali uma narrativa que você percebe que é de um pedófilo, que ele é um perverso, que ele está fazendo essa narrativa. Mas me parece que muito da impressão oposta vem do filme, né? Porque o filme é que é muito criticado. Parece que a adaptação famosa para o cinema é que, de fato, extrapola ali, romantiza, coloca a Lolita como a mulher sedutora. Mulher, gente, a menina com 12 anos, né? Mas coloca ela como o ponto demoníaco e sedutor, né? O filme me parece que é mais problemático do que o livro. O filme eu já vi, mas tem muito, muito tempo. E como não li o livro, meu comentário se esgota aqui. Mas eu queria só colocar na discussão como que... você falou também da recepção, né? Como que a recepção importa. E às vezes o livro ele vai sendo... lido e relido de outras formas a partir das adaptações. Então isso também eu acho meio complexo, né? Como ele foi levado para o cinema, e aí acho muito complexo mesmo no sentido de a gente não pode julgar o livro pelo filme, mas de certa maneira, e não é culpa do livro nesse ponto, mas de certa maneira alguma coisa permitiu aquela leitura, né? Para o filme ser gravado. Então eu acho camadas e camadas complexas, sabe? Eu acho que é isso. É um livro que a todo momento a defesa ela é muito difícil também, né? Ela vai ser... Não tem como você falar que é um livro sem problema nenhum. Não sei se é essa a questão, sabe? Eu acho que ele fica num limite muito tenso, né? Eu acho que é difícil definir até o que é problema. O autor, ele é responsável pela recepção da obra? Ele é responsável pela forma como as pessoas interpretam o livro? E eu não sei disso, eu não sei essa resposta. O Nabokov dizia que não. Obviamente que ele ia dizer que não, inclusive, né? Que a arte ela precisa ser livre. Ele tem, inclusive, uma linha de pensamento muito esteta. Ele fala que a obra de árvores, a obra de arte... Desculpa, gente, domingo. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Ela serve só para fruição. Ela é para prazer. Ela não está ali para ensinar nada, para trazer nenhum tipo de moral. Então, ele se isentava de responsabilidade.
Só que aí também é muito fácil ser autor, né? Eu fico sempre pensando sobre isso. Se você não queria que as pessoas comprassem a ideia do pedófilo, não colocasse uma narração em primeira pessoa para começo de conversa. Esse é o meu ponto em relação à forma. Escolhas formais são escolhas conscientes, têm intencionalidade. Eu não sou capaz de dizer qual é a intenção do autor, mas eu sou capaz de justificar, em parte, pelo menos, por que as pessoas leem Lolita dessa forma, como a história de uma menina que seduz um homem, porque isso está no texto, né? Tem outras coisas no texto também. Por exemplo, quando as relações sexuais elas finalizam, a Lolita chora. Então tem vários momentos que você vê essa criança também em desespero. Então também te permite uma leitura contrária, claro que sim. Mas aí talvez tenha um pouco a ver, e aí isso para mim é uma coisa maravilhosa do livro, diz muito sobre a nossa sociedade, né? O quanto a gente não normaliza esse tipo de situação, de relação, na verdade. O quanto a gente não culpabiliza crianças de forma muito simples também, né? Então eu acho que ele tá assim... sempre num fio, limiar, né? Num limiar muito complicado. E até comentar, né? vou sugerir aqui, não sei exatamente, mas deve ter 1 mês, 2 meses no máximo, que a Tati Leite, do Valer um Livro, ela gravou um vídeo sobre Lolita. E aí ela esbarra na questão da recepção, porque ela mostra, no vídeo não vou saber aqui porque eu lembrei de cabeça, mas ela mostra como o próprio Nabokov mudou a fala ao longo do tempo a respeito do livro. Que ele começa de um jeito mais neutro e no final ele meio que verbalizava, vocês leram errado. É um livro sobre um homem pérfido, não tem nada de romance ali, não é uma história de amor. E é curioso como ela mostra, né, como que nas entrevistas falavam, porque você escreveu essa história de amor, assim, os entrevistadores colocavam dessa forma, né, como se fosse uma história de amor, um romance. E aí chega um momento que ele fala, não é nada disso, não tem absolutamente nada disso. Mas a recepção também daria aqui um outro filão de discussão de como que a obra é recebida ou não, mas fica aqui a sugestão do vídeo dela também, acho que para quem quiser acrescentar camadas aí nessa discussão. Eu não vi o vídeo da Tati, mas essa questão do Nabokov é interessante, porque assim, eu até falei que eu ia comentar da biografia dele, não comentei. Ele era podre de rico, gente, de uma família riquíssima. Eles saem da Rússia por conta de perseguição política, guerras, então vão para os Estados Unidos por conta disso. Ele tem esse impulso de tentar ser, como eu posso falar, absorvido, não era essa palavra que eu queria, mas de se misturar ali na sociedade intelectual estadunidense. Então ele vai escrever em inglês também, um pouco por conta disso. E ele tinha uma coisa, João, ele dizia que as pessoas elas são muito atraídas por histórias reais. Então, nas entrevistas dele, ele sempre falava que ele meio que foi inspirado por notícia de jornal, porque isso acontece no mundo mesmo, e ele tá certo, acontece, né? Só que ele cometeu um erro, pelo menos na minha noção aqui, foi um erro. Ele disse, eu comentei, né, que o personagem, o Humpert, ele tem um amor de infância que não é consumado, né? Ele se apaixona por uma menina, ele também é um menino, mas os dois acabam não ficando juntos, e isso é um trauma. O autor disse que isso aconteceu com ele. E assim, isso não significa nada, tá, gente? Isso é só um recorte biográfico, não significa que ele seja pedófilo, que ele não significa, mas... No conjunto, né, soa mal. E a gente tem uma tendência a achar que quando o livro é muito bem escrito, claramente ele está se baseando em uma experiência pessoal. Não é possível que ele consiga imaginar um personagem pedófilo tão bem assim. Isso é errado, tá, gente? Senão a Agatha Christie ia estar presa, coitada. Exato, obviamente. A literatura é fantasia, é imaginação. Mas existe um senso comum de absorver isso com... Claramente ele sabe do que ele está falando. Ele sabe muito dessa história aí para ser só uma imaginação, né? E aí eu acho que começa a pesar também uma ideia de que ele seria pedófilo. Para mim isso explica um pouco as mudanças no discurso, porque aí eu acho que começa a ficar um pouco mais pesado, né? Ele que teve um casamento super estável, que era um parceiro intelectual da esposa, mas tinha sempre essa sombra ali. Será que esse livro não é um pouco autobiográfico, sendo que ele próprio deu uma deixa para isso, né? Mas não devemos pensar, a gente tem que sempre separar, tá, gente? Pelo amor de Deus, o autor da obra, não é, nem tudo é autobiográfico, né? Nem todo mundo é Annie Ernaux.
E o último ponto, gente, olha, Luana, sua fala me levou para lugares muito, muito complexos que eu ia sugerir aqui também, mas dentro dessa construção, vou falar de um filme rapidinho, mas porque você falou num determinado ponto da sua fala que essa narrativa em primeira pessoa, ela acaba por fazer com que você, em alguns momentos, se pegue torcendo, né, pro sujeito pérfido ali da história. E aí eu lembrei de um filme, é bem diferente, é outra discussão, mas tem pontos em contato aqui, e não é em primeira pessoa, narrativa, mas que eu fale com ela, do Almodóvar. E é um livro que ele também esbarra nessa questão, porque, volto a dizer, é uma outra construção, é uma outra temática, não é pedofilia, mas envolve estupro de uma mulher inconsciente, né? Tem outras camadas ali, porque o estuprador, ele é um personagem construído, você percebe que tem uma condição psicológica específica, o livro não explica, o filme não nomeia, mas você entende que tem algum tipo ali de condição psicológica, né, do personagem, mas ele humaniza o agressor, o filme, né? E aí você se vê numa situação, não é que a gente chega a torcer para ele, mas é muito complexo, gente, assistam o filme, porque quando acontece ali a cena e a gente você também sente algum tipo de pena do agressor. E eu acho, e aí você automaticamente se barra também, você fala, eu não devia estar sentindo isso por ele a partir do que ele fez, e aí você começa a se julgar, mas eu acho muito provocador esse filme, assim, eu acho um filmaço, mas também é um filme com camadas ali e questões a serem discutidas, mas acho que volta nesse ponto da obra de arte como provocação e como uma provocação direta a você, né? Por que você está sentindo pena dessa pessoa nessa situação? E aí, lide com isso. Boa noite, durma aí, né? Para mim, a grande questão do livro é essa, assim. Eu entendo o livro como provocador. Para mim, ele funciona dessa forma. Mas, num assunto tão delicado, num assunto que é uma chaga social, que é uma grande tragédia do nosso tempo, será? Ao mesmo tempo, então a gente vai colocar limites para o que pode ou não ser abordado pela literatura? Eu acho uma discussão muito difícil, assim, gente. Eu lembrei de outra coisa, gente, prometo que agora é para encerrar, mas lembrei de um outro ponto que eu acho que vai ser sempre complexo, eu concordo com a Luana, porque em alguma instância a intenção do autor ela se perde dentro de algum processo. E aí eu lembrei de uma outra discussão com outro tema, mas que eu acho que casa aqui na ideia da recepção, que recentemente está tendo um boom de true crime, né? De você fazer séries e filmes sobre assassinos e maníacos. E quando foi feito o seriado do Dahmer, esbarraram nessa discussão. Porque por mais que você faça série mostrando que aquilo é obviamente condenável, que ele cometeu atrocidades, que ele é um criminoso, que ele era desumano, mas você não controla a recepção. Então, a escolha de um ator para fazer o protagonista, a escolha da trilha sonora, a escolha... Qual é o limite, em que momento você não romantiza aquilo também? Aquilo que está acontecendo, né? E eu lembro, eu estou cheio de indicações, vou indicar o livro da Isabella Boscov sobre a série, que ela discute isso. Ela fala assim, olha, precisava dessa série. Mas ela também não tem uma resposta, sabe? Ela fala, olha, eu acho que é uma situação muito complexa, vou comentar aqui a série enquanto produção cultural, né, tentando usar aqui argumentos mais objetivos, mas eu acho que a gente não pode não fazer essa discussão moral de é válido, não é válido, ou nem sei se válido é a palavra certa, mas assim, quando você se dispõe a fazer isso, você tem que ter conhecimento de onde você está entrando, do vespeiro que você está mexendo ali, de que muita coisa vai ser incontrolável, inclusive a recepção, né? Então, assim, por mais que você não queira romantizar aquilo, você não controla a recepção da sua obra de arte. E aí, em alguma camada, você tem que ter essa consciência. Essa discussão do precisava, ela me pega muito, gente. E tudo que eu tenho para oferecer hoje para os nossos ouvintes, senhores e senhoras do júri, são as minhas dúvidas existenciais aqui. Nossa, difícil fazer piada com Lolita, viu? Parabéns, Luana. Exatamente. Conseguiu agora, porque, nossa...
Mas eu só queria, um último ponto é dizer que... 18º último ponto nosso, mas tudo bem. Uma hora acaba, gente. Mas também, de novo, reforçar, é muito cômodo a gente pensar assim também, mas aí o artista não tem responsabilidade, aí a arte tem que ser livre, a arte é só para o entretenimento. Não é, gente. A arte constrói imaginário, isso é algo que a gente sempre fala neste podcast. Então, eu sei que não precisava do Lolita para a gente ter uma situação tão terrível em relação à sexualização de crianças, mas o quanto esse livro também não criou o imaginário, né? E é uma discussão muito complexa, gente, porque também as duas posições são complexas. Eu acho que você não pode também, concordo com a Luana de falar, mas senão fica muito fácil ser autor ou artista. E aí é um problema de vocês. Eu não falei nada disso, vocês que estão lendo assim. Eu não falei nada disso. Mas o contrário também é problemático, né? Você jogar tudo na costa do artista e falar, não, mas ele é que é o único culpado. Eu nunca pensei nisso. Eu sou um santo que nunca tive nenhum tipo de discussão assim. E ele é que tá errado, ele é que fez isso, ou ele é que tá certo, ele é um Deus maravilhoso que tá aqui mostrando o caminho a ser seguido. É uma relação tensa mesmo de autoria e de recepção. E o contrário da publicação de Lolita é a não publicação de Lolita. Então esse contrário também é problemático, porque aí então a gente não vai abordar esse tema na literatura. É como se isso não existisse. A gente vai colocar debaixo do tapete da sociedade aqui e vai fingir que a nossa casa é limpa e não existe nenhuma perversão sexual em nenhum dos nossos cômodos. Também não é isso, né? Mas aí como é que faz? Eu ainda não li, então só vim aqui problematizar. Só vim aqui acender a fogueira. Não sou capaz de opinar. A opinião de todos os senhores é muito respeitável, mas pra mim não vale um caracol. Que insolência! Complexo, gente. Contem aí pra gente qual é a sua opinião sobre Lolita. Você não tá com medo do cancelamento, Luana? Será que ele vai vir? Eu tô com medo, fiquei com muito medo. Espero que o João tenha escutado minha fala aqui com bastante atenção profissional jurídico. O João é J de jurídico aqui nesse podcast. Eu não li, foi aqui. A culpa é dela. Não tenho nada. Engraçadão você, hein? E aí, gente, eu trouxe um livro, vamos virar a página. Acabou, respira, abre a janela. Tem essa fala maravilhosa de um conhecido meu que ele falava assim, é um livro, é um filme que quando você termina de ver, você tem que abrir a janela, você quer tomar um banho, porque é um negócio assim, você sai tão pesado o negócio. E aí, eu ia falar de outro livro, gente, mas eu percebi pela escalação do elenco que a gente fez que ia ficar um episódio muito pesado. Aí eu falei, vou dar uma quebrada aqui. Acionei o marketing, acionei o RH para a gente fazer uma dinâmica mais divertida nesse final, para dar uma aliviada. E aí eu troquei a minha indicação, depois eu falo dela. Eu ia, só para deixar o gostinho, mas eu ia falar da Pianista, da Elfriede Jelinek, que também seria um livro sobre perversão. Aí eu falei, nossa, mas 3 seguidas assim? E fiquei com medo também dos nossos ouvintes criarem essa imagem de que a gente associa sexo e luxúria só a coisas negativas, só a perversão, Luana. Longe de nós. Cadê o humor? Cadê a grande verdade é que a gente já gastou os livros de luxúria que iam para outro caminho, né? Por exemplo, parece que a gente nunca lê um livro que é só uma pessoa traindo a outra. Não existe na literatura. Quando tem traição é necrofilia, é não sei o quê. Vai de uma vez. É que são 2 anos de podcast já, né? Então, assim, agora a gente tá tendo que descer em degraus aqui. Mas queria só fazer as menções honrosas. Tem 3 livros que não são tão problemáticos assim e que tem a ver com luxúria, mas a gente já resenhou, que é o Madame Bovary, por exemplo, um clássico da traição. O Casa dos Budas Ditosos, espetacular, que aí para desopilar o fígado, ou não, né? Porque também esbarra numas coisas ali complexas, mas é uma outra proposta. Não, é uma proposta do choque pelo humor, pela ironia. E o Retrato de Dorian Gray também caberia nessa lista aqui. Super, né? Queria fazer essas menções honrosas. E aí, para desopilar o fígado, Luana, eu trouxe um livro que vai esbarrar em humor também, e é um livro de poesia, especialmente para a Ju Marins. Nossa apoiadora, que adora poesia. Tenho certeza que ela vai achar super pornográfica a indicação, só porque é um livro de poesia. Mas eu trouxe O Amor Natural,
do Drummond, que é um livro... Você já leu, Luana? Eu não leio essas poucas vergonhas, João. Não leu? Então eu vou ler os poemas eróticos para você, do Drummond. Você vai ficar chocado. E aqui é pouca vergonha mesmo, gente. Aqui meu lado moralista vai falar, porque a linguagem... a gente ainda estava no limite, assim, não, mas o tema é problemático, mas a linguagem é sóbria. Aqui a linguagem é... Muitas vezes, Luana, chula, vou usar esse termo para falar dos poemas de Drummond. Vou ler alguns versinhos para você daqui a pouquinho, tá, Lu? Mas só queria comentar antes, para dar contextualizada, a minha edição é a da Companhia das Letras, mas atualmente o Drummond está de casa nova, nem é tão nova assim, já tem um tempo, que é na Record, a editora Record que publica as obras do Drummond. Ele estava na Record, foi para a Companhia e voltou para a Record. Então, o Amor Natural atualmente sai publicado pela Record, mas tem várias edições, é um livro tranquilo de achar em sebo, e é um livro, já começa aí que eu acho interessante, a história da publicação dele, porque ele é uma publicação póstuma. Ele sai em 1992, depois que o Drummond já tinha falecido. E reza a lenda, Luana, corre a boca miúda, corre na boca de Matilde, que o Drummond publicou o livro, o Drummond não, né? Foi publicado póstumamente, porque o Drummond tinha um certo recato em publicar esses textos em vida, sabe? Que ele não queria ter a imagem dele associada a esses poemas. É uma coletânea, acho que de 40 poemas, e alguns desses poemas eram inéditos, assim, estavam ali guardados, e outros ele tinha feito, e assim, poucas pessoas conheciam, amigos já tinham lido, um grupo específico de leitores, tem um tom meio de brincadeira aqui, de jocosidade, digamos assim. E é um livro, se você jogar aí na internet, as resenhas falam muito disso, porque é um livro que fica entre o erotismo e a pornografia, Luana. Mas aí a gente entra em outra seara de o que é pornográfico, qual é esse limite, e como a gente já está com quase 2 horas de podcast, eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas eu quero ler uns versinhos, principalmente para você, Luana, para ver a sua reação. Os ouvintes podem escutar isso em público, João? Não sei. Tem expressões específicas para partes do corpo aqui, sabe? É verbalizado. E isso dentro da poesia, que eu acho interessante também, né? Essa poesia erótica que dá nome às partes do corpo. Por exemplo, o segundo poema, Luana, se chama Era Manhã de Setembro. É um poema longo, mas a primeira estrofe é a seguinte. Vou ler só ela, tá? Vamos ver a recepção. Falando em recepção, câmera, foca no rosto da Luana com esses versinhos agora. Olha a qualidade da rima, Luana. Era manhã de setembro e ela me beijava o membro. Foi bom? Nem lembro. Assim, vou dar uma opinião sincera, gente. É um livro maravilhoso? Eu acho que não. Eu acho que é um livro muito inconstante, que oscila muito, sabe? Até pela própria história, é um livro que o autor não publicou, que foi compilado depois, que tinha texto ali. Esse limite a gente nunca vai saber o que era de brincadeira, o que era de provocação, para, né, enfim, para amigo, etc. Mas tem coisa boa, daqui a pouco eu leio elas, tá, Luana? Mas eu queria só passar aqui para chocar mais a Luana. Vamos ver aqui. Não vou ler tudo, até porque eu não posso ler aqui tudo que está neste livro. Nesse horário. Esse é aquele que viria com aviso assim, cuidado, tem uma tarja, né? Tem um poema curioso aqui, deixa eu mostrar ele, não sei se a qualidade da minha câmera vai mostrar. Ele é quase concretista, tá vendo? A estrutura. E ele se chama Coxas, Bundas, Coxas. Aí ele é assim. Esse dá para ler todo. Coxas, bundas, coxas, bundas, coxas, bundas, lábios, línguas, unhas, cheiros, vulvas, céus, terrestres infernais, no espaço ardente de 1 hora, intervalada em muitos meses de abstinência e depressão. Ele puxa um pouco para baixo no final, né? Vou ler um então divertidinho para você, que eu gosto bastante. Tem muito poema para bunda, gente, aparentemente era uma questão... do eu lírico, né? Esse é famoso, talvez você já tenha visto ele avulso.
A bunda, que engraçada, é o título do poema. Aí ele começa. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Olha aqui. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhe falta muito o que estudar. A bunda são 2 luas gêmeas, em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser 2 em uma, plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama agita-se, montanham-se, avolumam-se, descem, ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz na carícia de ser e se balançar. Esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda redunda. Esse é bom, não é? Eu fico feliz dele não ter sucumbido a um verso de abunda-se de desejos ou algo do tipo. Não, mas ele usa o neologismo, a bunda redunda, né? Ele faz um... Neologismo não, ele faz um trocadilho. Mas tem umas imagens bonitas aqui pra gente falar de bunda. Você já imaginou, caro ouvinte, que a temática ia ser essa? Mas eu acho bonito os versos, quando ele fala assim... a bunda nunca é trágica, né? É filosófico esse. Vocês já imaginaram uma bunda triste? Mas o que eu gosto mesmo, que eu acho bonito, é quando ele fala, no milagre de ser 2 em uma, plenamente. Complexo, né? Porque a bunda são 2, mas que são uma só. E as costas? Também, né? Sempre usadas em plural. Aí entra aqui numa seara, vem vários poemas agora para a língua. Tem um poema que se chama A Língua Francesa, tem outro que se chama A Língua Girava no Céu da Boca. Mas eu queria ler, esse eu gosto, tá? Vou ler um poema que eu acho bonito. Chama A Língua Lambe. E é um pleonasmo, né? Olha só, já tem aqui uma figura de linguagem, uma repetição. E chama atenção, falamos do Lolita, da língua batendo no céu da boca, que o Drummond vai brincar com essa, mas numa versão mais saudável, né? Porque não envolve pedofilia, mas ele vai brincar com L, né? Como que para você fazer o som do L, você precisa da língua batendo na boca. Em outros lugares, talvez, né? Tem metáforas aqui, Luana. Vou tentar encaixar aqui o livro de uma forma que eu consiga visualizar a sua expressão para ler essas metáforas. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa pluriaberta. A língua lavra certo oculto botão e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos. E lambe, lambilonga, lambilenta, a licorina gruta cabeluda. E quanto mais lambente, mais ativa, atinge o céu do céu entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões nas florestas enfurecidos. Eu gosto do poema e acho, lendo em voz alta, você pega muita sonoridade do L no final do S, né? Eu gosto muito do final. Entre gritos, balidos e rugidos de leões nas florestas enfurecidos. Tá gostando, Luana? Muito, gostei muito da menção ao botão também. E a licorina gruta cabeluda? Eu não entendo o que seria, Luana. Você consegue me... Acho que é a barba. Pois é isso, né? Às vezes não é pra entender, é pra sentir. Contém ironia aqui. Tem várias, tô passando aqui, ó. No mármore de tua bunda. Bunda era uma questão, realmente, né? A carne é triste depois da felação. Mas tá vendo, assim, apesar das brincadeiras, mas eu acho que quando a linguagem vai para esses termos, é impossível dissociar do humor, não é? Assim, quando você tá lendo. Pra mim, que faço piadas em horas impróprias, claramente o humor é uma questão. Sugar, eu tô lendo só os títulos, tá? Porque aqui é um podcast de família, mas sugar e ser sugado pelo amor, a outra porta do prazer, entendam como quiser. Tem várias, mas tem, gente, apesar de você ter aqui, tem esse poema da bunda que claramente é cômico, né, engraçadinho, mas tem poemas sérios, não sei se eu posso usar esse termo aqui para falar de uma poesia erótica, tem versos bonitos, mas
no meio dos poemas aqui, que eu acho, volto a dizer, eu acho inconstante, tem uns que eu gosto, tem outros que eu falo, nossa, Drummond, jura? Sabe assim? Precisava, vamos de novo pro verbo, né? Mas tem um dos poemas que eu acho lindíssimos, gente. Um dos meus poemas favoritos do Drummond tá nesse livro. É um poema erótico, é um poema, mas acho que aqui tem uma... É difícil também hierarquizar, né? Eu não quero ficar aqui hierarquizando o que é um bom poema, o que é um poema ruim, mas eu gosto, vamos colocar dessa forma. E é um poema em prosa, e eu não costumo gostar de poema em prosa, eu tenho um pouco de resistência, eu prefiro poema em versos. Mas ele tem é um poema de amor lindíssimo, eu acho. Vou ler para vocês, é um parágrafo, né? Os versos estão esquematizados em parágrafos. Ele tem um título maravilhoso que é Você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas. Eu acho, aí ele começa, eu já acho essa imagem belíssima. Vou ler ele e comento. Você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas, de esquecê-las. Você, meu andar, meu ar, meu comer, meu descomer. Minha paz de espadas acesas. Meu sono festival, meu acordar entre girândolas. Meu banho quente, morno, frio, quente, pelano. Minha pele total. Minhas unhas afiadas, aceradas, aciduladas. Meu sabor de veneno. Minhas cartas marcadas que se desmarcam e voam. Meu suplício. Minha mansa onça pintada pulando. Minha saliva, minha língua passeadeira, possessiva, meu esfregar de barriga em barriga, meu perder-se entre pelos, algas, águas, ardências, meu pênis submerso, túnel cova, cada vez mais funda, estreita mais, meus gemidos, gritos, uivos, guais, guinchos, miados, ofegos, nhen, evaporação, meu suicídio gozoso, glorioso. Esse é bonito, vai. Eu acho lindo a imagem do você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas, de esquecê-las. Olha que declaração de amor lindíssima. Você é meu relógio de esquecer as horas. Eu acho espetacular. Parabéns, Drummond. Aqui sim. Aqui acho lindo. E acho as metáforas aqui sexuais também muito bonitas. Tem a brincadeirinha ali no final. Eu até me contive, tá? Quando você lê, porque ele usa muitas onomatopeias para fazer aqui a cadência de um gozo mesmo, né? Você entende que o poema vai ganhando um ritmo como se fosse um ato sexual e termina com um orgasmo, né? A construção aqui. Ele termina, inclusive, falando gozoso, glorioso. Mas eu acho muito bonita quando ele descreve o gesto sexual com barriga em barriga, né? Eu acho uma imagem bem bonita também para o ato sexual, assim. Você, meu contato de barriga com barriga. Esse eu acho lindíssimo, gente. Fica a sugestão. Você, meu mundo, meu relógio de não marcar horas. Para vocês que estão aí apaixonados, acho um poema... Esse dá para mandar. Aliás, todos dão, né? Depende em qual momento da relação você está. Às vezes você vai mandar a bunda que engraçada. Às vezes você quer falar que a pessoa... Pode até combinar os dois, né? A bunda pode ser engraçada e a pessoa ser o relógio de não marcar horas. Então eu gosto. Mas eu acho Eu acho que é um livro muito experimental, sabe? Nesse sentido, assim, de vários poemas eróticos Tem poemas, igual eu comentei, esse Você, Meu Mundo, Meu Relógio de Não Marcar Horas, que você percebe a construção melódica, a cadência, simbolizando um ato sexual, que é um exercício criativo interessante, né, de ser feito, mas tem poemas engraçadinhos, tem essa coisa ali meio quinta série, às vezes, de fazer só poema usando... Perdoem os críticos, estou falando o Drummond só fazer poema, não é isso, mas estou dizendo que você entende que as propostas dos poemas são diferentes. Tem poemas com uma proposta de fato, fazer uma discussão ali do erotismo e do amor de uma forma poética, e tem poemas que vão para um outro caminho de fazer uma piadinha, ir para uma descontração, esse clima de quinta série, de fazer trocadilho usando termos de órgãos sexuais e genitais, enfim. Mas que trouxe, na verdade, aqui, vamos aplaudir Drummond, que a função dele foi desanuviar este episódio. Nos transportar um pouco para a quinta série. Para a quinta série, para a bunda, que engraçada. Ai, eu achei tão bobo. Mas é muito curioso, né? A gente lê esse tipo de poema com o Drummond. Eu acho maravilhoso. Do Drummond, que é uma pessoa que a gente sempre associa aquele velhinho, né? Assim, a imagem clássica dele, as fotos, né? Já é um senhor muito sério, aquela poesia densa, pesada, falando da família. Quando a gente fez o nosso episódio de Drummond, eu lembro que uma das
resenhas que a gente pegou negativas, dizia que ele era um poeta de grife. Ah, aqui é uma grife de lingerie. Imagina um poeta de grife escrevendo essas poucas vergonhas. Vocês imaginavam isso? O sex shop da filial da grife. É importante diversificar os negócios, né, João? Um relógio aqui, um relógio ali, de vez em quando, talvez uma lingerie. Uma bunda, uma língua. Esse da língua eu gosto muito também, viu? Porque eu acho que aqui você tem esse trabalho sonoro mesmo, né? Com o que está sendo dito e com a língua passeadeira. É quase um gesto, olha só, a leitura em voz alta é quase um gesto erótico por si só. Porque você vai passeando a língua ali pelo céu da boca, pelo seu dente. Gosto. Eu acho bonitas as metáforas, apesar de eu ter falado aqui com um tom jocoso, ressuscitei essa palavra hoje, mas apesar de eu ter lido aqui, mas são imagens bonitas, né? E são imagens sonoras. A licorina gruta cabeluda, olha como que o R, né, e o L se embaralham aí nessa imagem. E gosto muito da história de publicação, né, do livro ter publicado só póstumamente. Não vou, Deus me livre de publicar isso em vida, mas eu não quero. Aí tá a resposta: como lidar com a recepção? Não lidando com ela. Morra. Fiz, tá aqui, e vocês aqui lidem com isso. Já não terei o versinho do Alberto Caeiro, né? Já não tenho gostos para quando não puder ter gostos mais. Então, não vou responder em vida por isso. Aí a minha memória, ela que lute. Mas ao mesmo tempo é uma bela piada, né? Drummond sabendo, pensando nisso. Imagina, depois que eu morrer, todo mundo estudando a minha obra. Toma aqui, ó, esse livro. Te entrego em mãos com todo o meu coração e outras partes do corpo, quiçá. Com carinho para os meus leitores. É isso. É isso. E para os meus críticos. E é um livro recente, né? 92. Você imagina o choque, Drummond, né? Depois daquele poema da mesa, A Máquina do Mundo, e como seu pau milhasse por uma estrada pedregosa de Minas, né? O maior poeta da língua portuguesa, um novo livro do Drummond, póstumo. Ai, nossa, O Amor Natural, um título bonito, deixa eu ver. Era manhã de setembro e ela chupava o meu membro. Você fala, o que é isso? Fui lesado. Como assim? É o quê? Era beijável, fui mais chulo que o Drummond. Eu não sou poeta, peço perdão. Retiro o que eu disse, peço excusas. Mas acho muito curioso você ter acesso. Falamos também, vamos amarrar tudo aqui. Falamos no começo de ter acesso a esse outro lado de figuras idealizadas, né? E aqui eu acho muito curioso o Drummond erótico, o Drummond falando de bunda, de outras partes do corpo, dessa forma, né? E acho muito curioso mesmo, você ler o livro todo e você perceber assim, esse aqui tá, mas no outro aqui tem um trabalho estético realmente assim, né? Não deixa de ser o Drummond usando ali os conhecimentos da linguagem para falar de um tema que as pessoas é que consideram chulo. Mas o que há de mais sagrado do que o sexo, Luana? Deixo vocês com ela. Quando não envolve nenhum tipo de perversão, nenhum tipo de crime, né? Com cadáveres, talvez não. Sendo consensual, sendo as duas pessoas estando vivas e consentindo. Para ser consensual, uma das pessoas mortas fica um pouco mais difícil. Fica mais complicado. Principalmente quando você tem só a cabeça dela, você não tem o restante do corpo, aí fica mais complicado ainda, né? Abafa. Mas sugiro pra Luana, um presentinho, Luana, lê O Amor Natural, do Drummond, tá? Dever de casa, vocês vão me contar depois que ler qual o poema favorito. É o do membro, é o da vulva. Vulva, né? Ele ainda usa essa palavra num poema. Olha que coragem. É uma palavra que deveríamos usar mais. Já falamos sobre isso neste podcast. Não é muito usada, né? A palavra vulva. Não sei, não tenho opiniões sobre a vulva, realmente. Não vou. Mas não sou um termo meio frio? Mas é um termo mais completo, mais correto, né? Do que você falar de vagina, por exemplo. Vulva é a completude, né, Luana? Olha essa discussão aqui, gente, pra vocês. Fica aí. Mas a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre aquele quadrinho da Sueca,
A Origem do Mundo. Demorei pra lembrar o título, A Origem do Mundo. Que ela vai justamente falar sobre isso, né? Ela vai entrar nessa discussão, né? Nossa compreensão dos órgãos sexuais femininos, ela é tão falha que a gente não usa nem o termo correto. O termo correto raramente é escutado. Ele dá nomes aqui, ele não se esquiva de nomear os órgãos. Da vulva, ele não se esquiva da vulva. Nem do pênis, ele usa bunda bastante. Aqui nos versos tem vários poemas. Mas é isso. Não se esquivem da bunda. A bunda que engraçada, nunca é trágica. Esse verso Diga, João. Queria jogar aí. Calma, é um versinho. Tem um versinho hoje. Qual vai ser a palavra-chave do episódio? Bunda? Não me arrisco a sugerir. Bunda triste? Abundância. O que você acha? Abundância, eu acho bom. Porque aí, senão as pessoas vão ver um monte de bunda nos nossos comentários e vão achar que isso aqui é o quê? É uma casa de tolerância. É um lupanário. Não é. São poesias eróticas de um grande poeta. Não tem nada de piadinha, entendeu? É um domínio linguístico aqui, estético, usando referências corporais. Não tem nada de pornográfico. Respeitem o meu Drummond. Só pensa naquilo. Escrevam, então, abundância. Abundância, fica aí pro universo. Se vocês chegaram até aqui, sobreviveram a esse episódio pérfido. Nos abundem de elogios, de comentários, de sugestões, de críticas, de compartilhamento. Interajam conosco de alguma forma. Ou não, né? Vai que a gente perdeu todos os nossos ouvintes depois desse episódio, Luana. Ou talvez depois do nosso hiato, porque ficamos aí umas semanas sem postar. Então voltamos, gente. Escrevam aqui para nos animar a continuar com esse projeto. O marketing não tá feliz, porque faltou uma semana, aí volta, é bunda, é necrofilia, é cabeça de... que é isso? Onde estamos? Onde vamos parar? A estratégia aqui foi... eu acho que daqui não tem como descer mais. Agora a gente vai subir de novo. Sabe o que os ouvintes podem escrever pra gente também? Qual que é o próximo pecado que a gente deve abordar? Ah, sim. Fomos pra luxúria. Qual o próximo pecado capital aqui, gente? Próximo... A gente não vai fazer sequencial, né, João? Senão a gente ficaria aqui muitos meses. Eu acho que os ouvintes já sabem. Sequência é uma coisa que não dá pra esperar desde... Exato. Mas qual o próximo pecado pra gente falar aqui? São 7. Agora faltam 6. A gente lembra de todos de cabeça? Será? Ó, preguiça, que eu não sei porque é um pecado, mas preguiça, ira, gula, soberba, avareza e... Inveja? Inveja é bom, hein? Inveja é um pecado interessante. Todos são, né? Todos. Soberba também, acho a palavra bonito, né? Você é uma pessoa soberba. Soberba é arrogância, né? Não, e a palavra já transmite, né? Soberba. Você já marca. É isso. Episódio de 2 horas. Obrigada por terem escutado até aqui. Estávamos com saudades de gravar. Vocês vão perceber aí pela quantidade de vezes que a gente não encerrou a discussão, que a gente ficava só mais um ponto, só mais uma coisa. Um último ponto. Mas é isso. Obrigado por continuarem e volto a dizer, vocês nos ajudam muito. A gente comentou do Apoia-se, do link da Amazon no começo, mas comentário ajuda a gente bastante, indicação, repostagem, curtida, façam assim o que tiver ao seu alcance, porque essa interação também, para além das questões capitalistas, essa interação é muito legal, quando a gente consegue estabelecer esse diálogo. Boa semana, sobrevivam. Que abundem coisas boas na vida de vocês. Se rendam à luxúria saudável. Com restrições, com bastante regras. Regras são importantes. Um checklist regras aí importante. Até mais, gente. Beijo.